Olá pessoal, tudo bem? Voltei. Nesse vídeo eu vou falar um pouco o porquê de um projeto nacionalista, o que é um projeto nacionalista de desenvolvimento industrial e tecnológico e por que nós brasileiros precisamos, como nação, de um projeto desse porte em que o meu candidato Ciro Gomes declara ser fundamental para a construção de uma nação forte, competente e com protagonismo global. Bem, vamos lá. Ao longo da história da humanidade, nós vemos o desenvolvimento de inúmeras tecnologias que levaram o ser humano a um desenvolvimento social, econômico, e por muitos anos, séculos, isso gerou melhores condições de vida, melhores condições de alimentação, melhores condições de saúde e o desenvolvimento da sociedade em uma melhor qualificação dos cidadãos. E essa qualificação ela está ligada diretamente ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento como cidade, como nação. E esse desenvolvimento fomenta a vida na Terra. Ele fomenta a você ter uma condição melhor ou pior. Esse desenvolvimento ele não passa apenas pela indústria, mas ele passa pela cultura, ele passa pelas artes, ele passa também pelo manejo e a sustentabilidade do meio ambiente ou a sua degradação. E esse desenvolvimento ele protagoniza muitas vezes um equilíbrio e em outras um desequilíbrio social e econômico. Nós vemos que apenas um pequeno número de países, cerca de 20 países, são bem desenvolvidos economicamente, industrialmente, tecnologicamente. E a grande maioria de 200 países não são. E esses que não são, são os países que são sempre explorados pelos países mais desenvolvidos e que ao mesmo tempo são subjugados, sendo assim sua população vivendo de forma precária, com menos recursos. Percebo que ao longo da história o desenvolvimento das sociedades humanas ele está ligado intrinsecamente ao desenvolvimento da agricultura, ao desenvolvimento industrial de novas tecnologias, ao desenvolvimento sociocultural. E esse desenvolvimento ele fomenta outros tipos de desenvolvimento. E um desses desenvolvimentos, como país-nação, é primordial para um povo que quer ser protagonista da sua própria história, que não quer ser comandado. Não que tenhamos a falsa pretensão ou o interesse de sermos uma hegemonia militarista, econômica e explorar outros povos. Não. Mas nós precisamos usar com inteligência e competência os nossos recursos humanos, os nossos recursos naturais e criar, fomentar o desenvolvimento de tecnologia para a nossa sociedade, para desenvolver nossa sociedade. E depois de desenvolver nossa sociedade, prestar auxílio ao desenvolvimento de outras sociedades. Como as sociedades irmãs nossas, latino-americanas, africanas, asiáticas, que muito precisam também de ajuda. Porém, temos que começar o nosso trabalho aqui, dentro de casa. E esse desenvolvimento, ele passa por um projeto nacional. Um projeto que una as forças, una as intelectualidades, os recursos naturais, que fomente o estudo, a pesquisa, como fizeram países como China, Coreia, Japão, que mandavam seus estudantes para fora e que depois voltavam para desenvolver indústria, para dar aula em escolas, para criar e fomentar o desenvolvimento nacional. Por assim dizer, o Japão cresceu, a Coreia cresceu, parte da Europa também da mesma forma. Nós vemos que no Brasil não temos um projeto político de desenvolvimento econômico, tecnológico que se mantém. Não há uma unidade política nacional. Entra partido, sai partido, um refaz o que o outro fez, ou desfaz tudo e começa do zero, ou coloca políticas equivocadas de desenvolvimento
E com isso nós vamos ficando para trás. Com isso o povo não se emancipa, nem economicamente, nem socialmente, de forma alguma a gente evolui. O que vemos hoje com o neoliberalismo é que os países desenvolvidos, eles escolheram quintais, como se fosse uma hierarquia de castas. Nós somos escolhidos por eles, sem a nossa permissão e sem a nossa vontade, apenas com a colaboração de uma elite entreguista e lesa-pátria, para sermos eternos produtores de grãos, de minérios, ou seja, uma fazenda, no pior sentido possível. Que sejamos apenas produtores de commodities ou uma espécie de quintal de recursos naturais. E isso é muito cômodo para eles, mas não é bom para nós, porque assim não conseguimos desenvolver nossa sociedade de forma adequada. E eu vejo com clareza que nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos criar, inventar. O Brasil, como diz o Mangabeira Unger, ele é uma força pujante. Ele é um vulcão em erupção de vontade criativa. O brasileiro, ele é inteligente, ele é capaz. E essa capacidade, essa expertise, esse espírito inovador precisa ser voltado para o desenvolvimento da tecnologia. Essas forças da juventude que anda morrendo nas drogas, que anda morrendo na violência urbana, que anda morrendo na desagregação dos costumes e valores familiares, sociais, nacionais, sendo consumida pelos modismos e pela cultura estrangeira, sem nem sequer conhecer a própria cultura. Então, eu vejo que precisamos colocar essa força dos jovens, dos professores, dos pesquisadores, dos trabalhadores em prol da grandeza da nação. Eu sonho em o Brasil ser como uma potência na educação, na economia, no cuidado com a natureza, no desenvolvimento social, na educação das pessoas, como o Japão, como Suécia, como Dinamarca, como países que realmente trabalharam para isso e desenvolveram as suas sociedades. E por que nós não podemos? Porque temos que ser a eterna terra das favelas, da miséria, dos crimes, da droga, da prostituição? Não. Isso é um tempo histórico que deve passar e que nós precisamos começar a criar um novo tempo. De um brasileiro instruído, inteligente, intelectualizado, capaz, trabalhador, honesto, porque somos assim. Isso está dentro de nós. Nós só, nesse período histórico, não estamos, por inúmeros fatores sociais, colocando isso em tona. Mas nós temos dentro de nós a capacidade de sermos grandes, de brilharmos, de sermos competentes, de sermos um povo honesto, honrado, trabalhador, criativo. Nós temos, eu acredito. Está dentro de mim, está dentro de você, está em nós. O brasileiro, ele é um povo bom. Ele é um povo digno e honrado. Nós, por alguns momentos, esquecemos
país que sonhamos. Um país pacífico, desenvolvido, soberano, um país para todos. E que não só meia dúzia de alguns ricos tenham tudo e a grande massa da população trabalhadora que produz não tenha nada. Não. Nós temos sim que ter um país livre, um país que haja distribuição de renda, um país que o homem tenha acesso à terra, um país em que o filho tenha acesso a uma boa escola, que o jovem tenha como se desenvolver e não morrer nas mãos do Estado, na violência urbana, ou ir preso, ou ficar preso nas drogas, ou em banalidades que não nos levam a nada. Mas eu acredito na força do homem, da mulher, do jovem. Eu acredito na força do povo brasileiro. E por isso que eu estou com Ciro Gomes e o nosso projeto Brasil para Frente, um projeto de desenvolvimento industrial, social, econômico, tecnológico, educacional, um projeto nacionalista que visa o crescimento da nação e do povo brasileiro. A luta